Seja bem-vindo ao novo vídeo do canal Odonto Legal e hoje eu vou resolver a prova da Secretaria de Estado da Segurança Pública da Polícia Científica do Paraná. Eu vou corrigir a parte específica da prova de perito oficial criminal área 11, que é a área da odontologia. Essa prova foi realizada no dia 12 de abril de 2024 e a banca é a IBFC. Não esquece de inscrever no canal se ainda não é inscrito. Tá aí o canal Odonto Legal. Nos siga nas nossas redes sociais. Lá no Instagram eu sempre posto coisas de odonto legal. E também deixe o seu like aí no vídeo, que isso nos ajuda a manter o canal sempre ativo. Tá bom? Bom, mas vamos ao que interessa. Já vamos começar a resolver as questões na 41, que é onde começa a parte específica de odontologia legal. Então vamos lá. O calor, por atuar de forma difusa ou indireta, pode, né? Tem alguns errinhos de português nessa prova, mas vamos lá. De uma maneira geral, a prova foi fácil. Tem algumas polêmicas, como toda prova que a gente vai comentar, mas dá para resolver. Vamos lá, então. Causando lesões quando tratamos do calor difuso, ele pode atuar das seguintes maneiras. Bom, essa questão foi tirada do livro do França, porque ele está explícito isso lá, que o calor difuso ele pode causar insolação, que é em locais abertos, ou intermação, que é em locais fechados, sem renovação de ar. Por isso a resposta é letra E, questão bem direta. 42. Com relação aos ferimentos provocados por projétil de arma de fogo, a presença da orla de tatuagem, orla de escoriação e zonas de queimadura é característica dos tiros. Essa aqui é muito fácil, porque se tem efeitos secundários dos tiros, né, causados pelos gases, a pólvora incombusta, isso aí são os tiros a queima-roupa ou os tiros a curta distância. Resposta letra C. Tá bom? Também questão fácil. Já vamos começar nas anuladas, não vamos preocupar com a questão anulada, porque ela tem erro ali na sua formulação, então não vamos ficar quebrando a cabeça com isso. 43 foi anulada. Então vamos lá para 44. Quando ao sinal de Amusat, podemos afirmar que, gente, epônimo não tem jeito. Epônimo tem que decorar, tá? Existem vários epônimos na medicina, na odontologia legal, e um desses epônimos é esse aqui, é o sinal de Amusat, que é a lesão na túnica íntima da carótida encontrado no enforcamento. Isso aqui está lá no livro do França também, tá? 45. Dentre as lesões abaixo, a sinal alternativa que apresenta a que tem como origem a ação tangencial de instrumentos contundentes. Mais uma, tirada do livro do França, porque ele fala lá, quando ele vai explicar essa escoriação, ele escreve desse jeito, ó. Tem quase sempre como origem a ação tangencial dos instrumentos contundentes. Por isso, a resposta é letra D, escoriação. Mais uma bem direta, tá? Análise das estruturas cranianas, das suturas cranianas pode ser utilizada quando dispomos apenas do crânio, sem os dentes. Para análise de, todo mundo sabe que sutura craniana, apesar de na prática ele não é muito confiável, não é muito bom, mas na teoria, vocês estão fazendo prova teórica, é para estimativa de idade. Então, faixa etária, resposta letra C. 47. Durante a análise de osso encaminhado ao setor de antropologia, notou-se apenas a presença do forame magno e seus côndilos occipitais. Sobre essa análise, podemos afirmar. Vamos lembrar que na mulher os côndilos são curtos e largos. E no homem eles são longos e estreitos. Tá? Então existem duas isso para determinação de sexo, né? Então a gente vai analisar os côndilos para determinação de sexo. Essa é uma característica que a gente olha ali macroscopicamente. Mas existe também o índice, né, que é o índice de Baldwin, que é a largura sobre o comprimento do côndilo occipital. Vamos lembrar, se dá maior que 55 é feminino, entre 50 e 55 é duvidoso, e menor que 50 é masculino. Por que, nesse caso, o homem, o índice é menor? Porque vamos lembrar, a largura não está no numerador, e a mulher não é mais larga, o côndilo da mulher é mais largo do que do homem. Então, por isso que da mulher o índice é maior.
Existe também o índice do forame magno, né, que também é para determinação de sexo, estimativa de dimorfismo sexual. Então, por isso, a resposta é a letra B. Pode-se utilizar as medidas de largura e comprimento máximo de ambos os côndilos para determinação do dimorfismo sexual. Tá? 48. O setor de antropologia recebeu para exame a ossada que foi diagnosticada como sendo humana, cheio de erros de português, que constava de pelve, vértebras e arcos costais, sem a presença de demais ossos. A análise verificou-se que todos os arcos costais estavam presentes, considerando exposto, através da análise da quarta costela, novas podemos realizar. Bom, apesar de estar meio truncada em caso de português, mas dá para entender. Porque a quarta costela ela é utilizada para estimativa de faixa etária. É a extremidade external da quarta costela, realmente está lá no livro de Antropologia Forense, do Tratado de Antropologia, então a resposta é a letra A. 49. Quanto à identificação da espécie, a utilização de técnicas histológicas é empregada na análise dos canais de Harvey, quando a morfologia, densidade e tamanho. Quanto, né? Assinala a alternativa correta. Pessoal, lá na minha aula, no curso de odontologia legal para concurso de odontologista, especificamente na aula 7, eu coloquei uma tabela que ela faz justamente essa diferenciação microscópica entre o osso humano e o osso animal. Essa tabela eu tirei lá do site do Malthus. E realmente tem que decorar essa tabela, tá? E é exatamente isso que caiu aí, e está na letra D, que os canais de Harvey no osso humano apresentam-se ovalados e paralelos em relação ao eixo longo do osso. Então a resposta é a letra D, tá bem? Não tem jeito, isso é decorar essa tabela que está lá na aula 7. 50. A primeira fase do exame osteológico é a identificação do sexo do esqueleto. Considerando a identificação do dimorfismo sexual em um esqueleto, podemos afirmar, letra A, a avaliação da pelve é o que confere maior grau de acurácia, com certeza. Todo mundo sabe que a pelve é o melhor osso para determinação de sexo. Então a resposta é a letra A. Tá? Aí aqui outras falam de outras características como fêmur, crânio, não, né? Todo mundo sabe que o primeiro lugar é a pelve, tá bom? Próximo, 51. Essa aqui é uma questão difícil. Eu achei ela no artigo, que é uma técnica que é muito pouco utilizada, que é a análise do dimorfismo sexual através do fêmur, na verdade a região proximal ali do fêmur, que é a média de Albanese. Então, por isso que a resposta é a letra A, tá bom? Próximo, 52. 52, eu também dei uma tabela lá na aula de antropologia entre a diferença entre o crânio masculino e o crânio feminino. Eu falei, isso aqui cai demais, e dei várias questões. E aí caiu uma questão idêntica. Aqui, ó. Quanto à análise do crânio, através de técnicas visuais, podemos dizer que, letra A, o osso frontal no sexo feminino apresenta uma inclinação posterior, não, no masculino. Letra B, o osso frontal masculino é mais verticalizado, não, é o feminino. A glabela e a margem supraorbital é mais proeminente no feminino, não, no masculino. Letra D. Os processos mastoide são mais desenvolvidos no sexo feminino, não, no masculino. Né? Os sexos masculinos, os mastoides são bem mais robustos. Então a resposta só pode ser letra E. As cristas orbitais apresentam bordas rombas no homem, no sexo masculino, certo? Romba. Na mulher ela é mais cortante, tá bom? 53 agora. Para identificação da faixa etária em ossadas, podemos utilizar diversas metodologias, entre elas análise da quarta costela. Gente, questão idêntica a 48 que a gente acabou de ver. Né? Então, assim, você vinha aqui, resolvia essa e voltava lá no 48, que é a mesma coisa. Tá? Agora começa a polêmica, que é essa aqui, a 54, porque está explícito o que acontece. Lá no Tratado de Antropologia Forense, eu mandei aqui para vocês, ó,
a página 244, ó, do tratado. Está escrito assim, ó. As escavações arqueológicas realizadas a partir de um plano vertical, né, podem, podem ser feitas por duas técnicas distintas, considerando os níveis estratigráficos do terreno. E aí tem dois tipos: a estratigrafia artificial arbitrária e a estratigrafia natural. Então, a resposta é letra D. Então, mas por que é polêmica? Porque ele colocou aqui, ó, a partir de um perfil horizontal, ó. E na verdade, pessoal, não é um perfil horizontal, é um perfil vertical, como está lá no livro do tratado. Mas mesmo assim eles não anularam, tá bom? Então, resposta é letra D. 55, esse aqui é fácil. Considerando a estimativa de idade, assinale a alternativa que apresenta um método de melhor acurácia na análise de um esqueleto de um indivíduo de 8 anos de idade. Todo mundo sabe que a mineralização dental ela é mais acurada do que outras técnicas para determinação de idade nessa faixa etária, tá? 56. 56 é para estimativa de estatura. Essa questão foi tirada do livro do França e a resposta é a letra D, que é a tabela de Trotter e Gleiser. Mais uma que você tem que decorar. São muitas tabelas, mas essa aí é a única que é para estatura. Tá bom? 57. Após a exumação, o médico legista emite o seguinte documento. É o auto de exumação, como está disciplinado lá no CPP, o Código de Processo Penal. Tá bom? Resposta letra E. 58. As docimásias pulmonares são provas baseadas na possível respiração ou nos seus efeitos. A docimásia de Galeno é a mais famosa, né? Quando se apresenta positivo na primeira fase, a conduta a ser tomada é. Essa questão também foi tirada do livro do Franz. Lá ele mostra as 4 fases dessa técnica. E a primeira fase consiste na colocação de todo o sistema respiratório, né, o pulmão, a traqueia, a laringe, mais a língua, o timo e o coração, né, num balde com água. Se boiar tudo isso, já deu positivo, e aí para o exame, tá? Então ele fala aqui que já deu positivo na primeira fase, por isso dispensa-se as demais fases, tá bom? Lá tem o seguinte: se deu negativo na primeira fase, aí vai separar o pulmão e põe só o pulmão, é a segunda fase, e aí adianta, né? Todas as fases, dá uma olhada lá no livro do Franz. 59. Mais uma de epônimo, muito parecida com aquela que a gente já fez, que é o sinal de Amusat, que é aquele que caiu de novo. Já tem questão idêntica a isso, então é muito importante fazer questão. Na verdade, essa questão é repetida de outros concursos. Nos casos de estrangulamento, enforcamento e esganadura, a presença de sufusão hemorrágica na túnica externa da carótida e a secção transversal da túnica interna do mesmo vaso, próxima à bifurcação da artéria, dá-se, respectivamente, o nome de epônimo. Não tem que explicar, tem que decorar, não tem jeito. Resposta é letra C, é o sinal de Friedberg e o sinal de Amusat, respectivamente. Essa questão também foi tirada do livro do Franz. Essa aqui é outra polêmica, essa questão está errada, mas eles não anularam. Então vamos lá. As manchas de hipóstase cutâneas são fenômenos que se caracterizam pela tonalidade azul púrpura de certa intensidade e percebidas na superfície corporal, preferencialmente nas partes de declive dos cadáveres, variando com a posição do corpo. Todo mundo sabe disso, né? Tá só explicando. Um corpo encontrado em sua residência apresenta manchas de hipostases fixas. Então, eu falo hipostase, mas pode ser hipóstase, pode ser livor cadavérica, tudo a mesma coisa, assim, na prática, para fazer questão. Em região ventral, pode-se dizer quanto ao tempo de morte que essa ocorreu. Bom, então está lá no livro do Franz que as manchas de hipóstase, elas se fixam 12 horas após a morte. Ele até fala que pode ser antes, um pouquinho, às 8 horas, mas o que é a polêmica dessa questão? Ele fala assim, assinala a alternativa
incorreta. Na verdade, ele tinha que perguntar qual a alternativa correta. E aí ele deu a resposta que é a letra E. Então, se tem mais de 12 horas de encontro, né, depois da morte, é claro que depois de 12 horas as hipostases elas estão fixas. Mas mesmo assim, eles não anularam. Mas essa questão ela está errada, ela tinha que ter sido anulada. Porque ele queria perguntar aqui, ó, qual que é a alternativa correta, né? Mas ele colocou a incorreta, né? Então foi erro ali de digitação, ele devia ter anulado, tá bom? Por quê? Porque há mais de 12 horas depois do óbito ocorre então a fixação das hipóteses. Gente, infelizmente, como a banca não quis anular, se alguém saiu muito prejudicado, é judicializar. Infelizmente, não tem jeito, tá? É errada essa questão. 61. A putrefação consiste na decomposição fermentativa de matéria orgânica por ação de diversos germes e alguns fenômenos daí decorrentes. Embora não haja uma rigorosa precisão, a putrefação segue uma determinada evolução. Assim, pode-se dizer que o primeiro sinal de início da putrefação é, essa é fácil, a primeira fase da putrefação é a fase de coloração, onde vai surgir então a mancha verde abdominal na crista ilíaca direita. Então, é resposta letra A, tá bom? 62. Parágrafo único do artigo 162 do Código de Processo Penal reporta o seguinte: nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal a apurar ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. São exemplos de mortes evidenciadas. É, o livro do França, essa também foi tirada do livro dele, fala desse jeito. Em casos em que ocorre multiplicidade de lesões ou vultosa gravidade. E ele dá exemplo justamente do despostejamento, por isso que a resposta é a letra D, mais uma tirada do livro do França. Agora vamos aqui nas de reconstrução facial, foram duas questões fáceis, uma matéria que eu gosto bastante, que é um tema de doutorado. Fala assim, a reconstrução facial ou aproximação facial é um método utilizado na identificação humana. Assinar a alternativa correta sobre o tema. Letra A. Assim como a sobreposição de fotografias é um método primário. Gente, pelo amor de Deus, a aproximação facial, ela não identifica ninguém. Ela é um método auxiliar, tá? Agora, falar que ela é método primário, de forma alguma. E aí, aqui ele traz as palavrinhas também que a gente já tem que ficar esperto na hora da prova. Sempre. Sempre utilizada a metodologia bidimensional? Claro que não, que a gente, todo mundo sabe que tem a tridimensional. Deve ser usada tridimensional? Não, tá? Depende muito da habilidade ali de quem está fazendo a aproximação. Pode ser utilizada com metodologias tridimensionais ou bidimensionais como método auxiliar de identificação. Perfeito, resposta é letra D. Pessoal, presta atenção nessa questão. A letra B e a letra C, elas estão falando aqui o contrário da D. Quando isso acontece numa questão, uma dessas aí é a resposta. Então, assim, presta muita atenção. Quem não sabia nada de reconstrução tem certeza que ia acertar, tá? Com essas palavrinhas sempre, deve, tem que tomar cuidado, tá bom? De novo, ele fala aqui de método primário, ó, não vou nem ler a letra E, que está errada, tá? 64. Considerando a metodologia de aproximação facial, assinale a alternativa que apresenta o elemento que mais influencia no contorno do volume facial. Gente, tem vários estudos, todo mundo sabe que é a espessura dos tecidos moles, ali para a gente colocar os stops para recobrir o crânio, né? Então, todo mundo sabe que a espessura é a resposta à letra C, tá bom? 65 é de marca de mordida. Vamos lá. Considerando a análise de marcas de mordidas, podemos afirmar que, letra A, numa mordedura, as marcas ocasionadas pelos caninos são as mais frequentes e possíveis de estudo, certo? Por quê? Porque elas são mais profundas, né? Letra B, o tamanho da marca de mordida nunca
consegue indicar se foi uma criança ou um adulto? Claro que consegue, né? Por causa da distância intercanina. Então, o que que acontece? Lá no livro do Van Hel fala que as mordidas humanas, elas variam de 2,5 a 4,5. Se for menor que 3 centímetros, geralmente é de uma criança, tá? Então, letra C. A distância entre os caninos humanos varia entre 2 e 6? Não, é entre 2,5 e 4,5, segundo Van Hel. As mordidas, as marcas de mordidas circulares nunca têm vestígio que tem uma coisa a ver com a outra. Nada, né? As marcas de mordidas humanas sempre serão elípticas. Não, acabou de falar na letra D, hein, que tem as circulares, ou ovoides, né? Então, não tem errado. Também realmente a letra A é a resposta. Tá bom? Mais uma de marca de mordida. A diferenciação das marcas de mordida humano e animal é de grande importância. A sinal alternativo que apresenta elementos próprios da mordedura humana. Letra A. As marcas dos incisivos têm forma triangular? Não. Os incisivos eles vão dar uma forma retangular, de um retângulo mais alongado, tá? A marca dos premolares em formato alongado? Não, geralmente em formato de 8. As marcas dos molares são profundas? Não, às vezes elas nem aparecem, na maioria das vezes. E quando aparecem, são largos retângulos, dependendo das cúspides. Letra D. As marcas dos caninos em formato estrelado ou triangular? Resposta é letra D. Tá? E a letra E está falando que as marcas dos caninos têm formato retangular? Todo mundo sabe. Vamos dizer que é estrelado. 67. A 67 é sobre desastres em massa. Uma questão muito fácil. Eu não vou ler isso tudo aí. A resposta é a letra B, porque todas as outras falam em números de vítimas. A gente está careca de saber que não é o número de vítimas que define um desastre em massa, mas são eventos súbitos e inesperados que, pelo alto número de vítimas, ultrapassam a capacidade de demanda funcional e estrutural da localidade onde ocorreu. Resposta, então, é letra B. Letra E está errada porque fala que devem ser feitas imediatamente, né? É, tem vários critérios para esse atendimento aí, inclusive a segurança da própria equipe para entrar no local, então isso aí imediatamente está errado, tá? 68. Mais uma de desastre em massa. Fala assim: diante de um desastre em massa, são documentos, materiais que podem ser utilizados na identificação ou odonto legal. Gente, todas as alternativas têm esse retrato manual aí. Retrato manual é aquele que é feito pelos aqueles artistas, não é? Gente, pelo amor de Deus. Então vamos eliminar a B e a E. Dentes descidos guardados, vai comprar com o quê? Né? Não faz sentido nenhum. A resposta é a letra C. Modelos de gesso, fotografias odontológicas. Realmente isso tudo pode ser usado para identificação e a gente já usou isso tudo. Inclusive, protetores bucais. Isso aqui estava certo, tá? Mas como tem dentes descidos, torna isso aqui errado, tá bom? 69. Considerando atendimento odontolegal em desastres em massa. Essa aqui também, pessoal, todos os casos devem ser examinados pelo odontolegal. Ah, mas o caso que não tem cabeça. Como você vai saber se não tem cabeça se você não examinou, né? Então, na teoria, todos têm que ser é, examinados pelo odontolegal. É uma sequência de exames. É feito um checklist. E uma dessas etapas é o exame odontolegal, tá bom? Letra E, então, é a resposta. Letra 70. Diferentes agentes causais podem determinar lesões dentárias, tais como acidentes automobilísticos. Sobre as luxações, podemos afirmar. Aqui é uma de traumatismo dentário. Tem tudo isso lá na aula 8. Eu explico todos os tipos de luxação, que a luxação é quando tem lesão no ligamento periodontal. Então vamos ver na letra A. Na subluxação não há ruptura. Já está errado, tá? Há deslocamento? Não há deslocamento. Então, está mais um erro. E a mobilidade é normal? Verdade, né? Na verdade, ela é aumentada. Letra B, na luxação lateral, não há o deslocamento. Claro que há. Errado. Na concussão, há deslocamento? Não, na concussão não há deslocamento.
e nem mobilidade, tá? Na concussão é mais simples das luxações. Letra D, na luxação intrusiva, não há dano ao ligamento. Todas as luxações têm dano aos ligamentos. Então, só sobra a letra E, que é a resposta. Na luxação extrusiva, o dente se desloca na direção do longo eixo. 71. Essa aqui foi tirada do livro do Darujo, uma questão fácil também, questão repetida. Tem uma questão idêntica aí a essa, lá também no curso. Que ele fala quais são as características de uma fratura dental recente, que é essa coloração amarelo-citrina da dentina, né, diferente das outras alternativas, que são lesões antigas, tá? Traumatismos antigos. 72 é de lesão corporal. Em relação ao artigo 129 do Código Penal, as lesões descritas no parágrafo 2º, o parágrafo 1º, a gente considera, a doutrina, né, considera as lesões graves, no parágrafo 2º, as lesões gravíssimas. Como ele fala aqui da lesão grave, parágrafo 2º, prevendo pena de reclusão de 2 a 8 anos, são consideradas lesões de natureza gravíssima, resposta à letra E. Bem? 73. Considerando o jovem de 20 anos de idade, que no decorrer de uma confraternização envolveu-se em uma briga e, em consequência disso, permaneceu afastado de suas atividades sociais e esportivas por 40 dias. A tipificação penal prevista no Código Penal brasileiro para tal lesão é incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, está lá nas lesões graves, está lá no parágrafo 1º, por isso que a resposta é letra D, lesão corporal grave. Tá? 74. 74, gente, é muito fácil, né? Fala assim, ó, os distúrbios da TM decorrentes de trauma podem evoluir a uma enfermidade incurável, ou seja, uma doença decorrente de uma lesão corporal. À luz do artigo 129 do Código Penal, essa lesão é tipificada com. Aí você vai falar assim, mas acabou de falar que enfermidade incurável é gravíssima. É gravíssima pela doutrina, mas pelo Código Penal realmente é grave. Se você for lá no Código Penal, e é isso que ele está perguntando, isso aqui não dava dúvida, porque ele só tem grave ali, né? As outras, majoritária, refratária, isso não existe. Essa experiência errou essa questão. Acabou que a questão ficou fácil demais, né? Por isso a letra C é a resposta. 75, em relação a possíveis abusos físicos e sexuais infantis, são possíveis manifestações orofaríngea dessas lesões, exceto cárie, né, gente? Cárie, a gente sabe que é um processo crônico. Então, a resposta é a letra B. Realmente, crianças que não têm cuidados, realmente dá cárie. Mas aqui ele fala de abusos físicos e sexuais. Então, são questões que estão ali decorrente dessas agressões, né? Então, realmente, a letra B é a resposta. 76 anulada. Não vamos quebrar cabeça nisso aqui. 77, essa aqui foi fácil. Quanto ao estabelecimento do nexo causal, uma referida fratura oriunda de uma agressão no incisivo lateral superior esquerdo apresenta perda de substância na face mesial, em forma de cavidade, de cor acastanhada e cujo conteúdo desprende-se do dente em placas. Posso dizer que, bom, isso aqui é cárie, né, gente? Ele descreveu cárie. Cárie, essa lesão não é decorrente de traumatismo. Então, não há nexo causal, uma vez que as características da lesão dentária são típicas de cáries. Cáries, como resposta na letra B, tá bom? 78 é de PCR. PCR, eu escrevi isso lá na aula 9. Falei, gente, isso aqui você tem que decorar, isso aqui cai demais. Tem questão idêntica a essa aqui lá no material. Quanto à técnica de PCR, podemos afirmar que possui 3 fases que em ordem cronológica são, nessa ordem, a desnaturação, que separa as cadeias de DNA, a hibridização ou anelamento dos iniciadores, que são os primers, e depois a extensão, que é essa síntese da cadeia complementar daquele molde de DNA. Por isso, a resposta é a letra B, questão fácil. Tá bom? Questão 79 foi anulada. E a 80, a última questão, também é muito fácil, é de DNA mitocondrial. É possível encontrar nas células humanas nucleadas 2 tipos de DNA, o DNA mitocondrial e o DNA nuclear. Podemos afirmar que
Todo mundo sabe que o DNA mitocondrial é herdado exclusivamente da mãe. Resposta é a letra D. Bom, fiz rapidinho essa prova, porque são questões bem diretas. É isso aí, só para o vídeo não ficar muito longo. Espero que tenham gostado. Não deixa de se inscrever no nosso canal, deixa seu like aí, que isso nos ajuda bastante. E siga nas nossas redes sociais, lá no meu Instagram, @dr.geraldomiranda. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.